Olá, meus amigos. O nosso top 5 dessa semana traz a sugestão do Leoni Lacerda e ele sugeriu que fossem mostrados alguns tipos de emendas tradicionais mais comuns nos fios elétricos. Nesse vídeo, nós iremos mostrar os 5 tipos de emendas mais comuns. São emendas tradicionais sem o uso de conectores. Em outro vídeo, nós mostraremos as emendas com conectores. E vale lembrar que as emendas, elas têm uma importância fundamental nas instalações elétricas. Uma emenda feita de forma inadequada pode gerar problemas como mau contato, aquecimentos e até um possível aumento no seu consumo de energia por conta da potência perdida nas emendas folgadas. E agora você vai aprender como fazer essas emendas de forma que elas não gerem nenhum risco à sua instalação elétrica. Lembre sempre que não pode haver emenda dentro dos condutos, dentro dos eletrodutos por onde passam os fios. Essas emendas, elas deverão ser feitas exclusivamente nas caixas de passagem. Nós vamos destacar agora 3 tipos de emendas de derivação. Mas antes eu peço a cada um de vocês que façam seus comentários, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus contatos. Muito bem, os 3 tipos de derivação são emenda de derivação enrolada no próprio fio, emenda de derivação inserida no fio e a emenda de derivação com trava. Serão mostradas também a emenda de prolongamento, a emenda rabo de rato e um exemplo de emenda pré-fabricada. Vamos iniciar com a emenda de derivação enrolada no fio aonde faremos a emenda. Vamos usar um alicate decapador de fios para decapar as partes que nós iremos fazer a emenda. Posicionando o fio, é só cortar o isolamento. Depois de retirado o isolamento, enrole esse fio flexível até que ele fique como se fosse apenas um cabo. Pronto. Usando novamente a ferramenta, nós vamos decapar o outro fio aonde iremos fazer a nossa derivação. Pronto. Perfeito. Aqui nós faremos a nossa derivação. Muito bem. Separe agora o primeiro cabo que foi decapado em 2 partes iguais e enrole cada uma das partes, deixando bem apertadas. Ótimo. Agora você vai posicionar esse fio no centro do cabo que você vai fazer a emenda. Tente dividir em partes iguais e comece a enrolar uma das partes do fio em sentido horário. Veja agora a sua emenda já tomando forma. Enrole no mínimo 6 voltas até tocar o isolamento do outro cabo. Enrole a outra parte do fio em sentido contrário ao que você enrolou antes, seguindo o mesmo critério. Bem apertado e, no mínimo, 6 voltas. Pronto. Agora você vai cortar os excessos do cabo e vai dar o acabamento com um alicate universal. Aperte bem as pontas excedentes para evitar que, na hora da isolação, elas furem a fita isolante. Veja que essa é uma emenda segura, não tem folgas, suporta repuxos e tem uma fixação excelente. A emenda de derivação inserida
ela é feita inserindo o condutor que iremos emendar no condutor aonde a emenda será feita. O princípio é exatamente o mesmo. Com o alicate, decapamos o fio que vai ser interligado e o fio que irá receber a emenda. Prontinho. Use agora um objeto pontiagudo para abrir o fio que vai receber a emenda. Veja que o outro fio da emenda foi aberto da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Enrole bem os fios e aperte. Pronto. Agora passe um dos fios por dentro da abertura que você fez no outro cabo. Assim mesmo. Aperte bem os fios que estavam abertos e comece a enrolar um dos fios no sentido horário, sem esquecer de dar, no mínimo, 6 voltas. Muito bem. Agora, o mesmo processo se repete com o outro fio, seguindo o mesmo critério. Isso. Retire o excesso dos fios e dê o acabamento com o alicate universal. É muito importante o aperto da emenda nesse momento. Ok. Agora você tem uma emenda muito segura, pronta para ser isolada e mantida por muitos anos em funcionamento. A emenda de derivação com trava, ela também é muito segura e segue o mesmo princípio das emendas anteriores. Depois de decapados os cabos, usando sempre uma ferramenta adequada para esse fim, nós teremos o cabo aonde será feita a derivação e o cabo que será interligado para dar continuidade ao circuito. Agora você vai decapar esse cabo sempre com uma quantidade de cabo que seja suficiente para executar a sua emenda. Se no final ficar com excesso de cabos, você pode cortar mais adiante. Não tem problema. Prontinho. Posicione agora o fio que irá ser interligado por cima do outro condutor. Gire em sentido horário, dando uma volta e passando na frente dele mesmo. Agora é só girar o condutor até chegar na isolação do outro cabo. A isolação, nesse caso, vai funcionar como mais uma barreira para não haver deslocamento da emenda. Isso vai evitar todos aqueles problemas que já foram citados no início desse vídeo. Essa é uma das emendas mais seguras, na minha opinião. Pronto. Agora vamos cortar o excesso de fio e o acabamento será da mesma forma que as emendas anteriores, usando sempre o alicate universal. Retire todas as rebarbas de fios que poderiam vir a furar a fita isolante na hora do isolamento. Veja que a trava deixa a emenda muito mais segura para ser mantida em funcionamento durante vários anos. A emenda de prolongamento é uma emenda muito segura e que dificilmente vai apresentar alguma anormalidade se for executada corretamente. Ela é uma emenda muito simples de ser executada e é muito efetiva na sua função. Primeiro, decape os condutores que serão emendados para dar continuidade a um determinado circuito, observando sempre um tamanho que seja o suficiente para fazer uma emenda que tenha uma resistência mecânica que seja suficiente para suportar o puxamento desses cabos. Agora, já com os cabos decapados no mesmo tamanho, você vai enrolar os fios flexíveis para torná-los apenas um fio, como se fosse um fio rígido.
Agora, cruze os fios em forma de X, um pouco abaixo da metade de cada um. Depois disso, você vai enrolar um dos fios no sentido horário, sempre apertando o máximo que você conseguir. E depois você vai fazer o mesmo processo com o outro fio. Nunca esqueça que devemos dar, no mínimo, 6 voltas. Depois de pronto, se houver excessos de fios, você pode cortá-los. Se não, apenas dê o acabamento com o alicate universal. Não deixe pontas de fio porque elas podem comprometer o funcionamento da fita isolante na hora que você for fazer a sua isolação. E aí está prontinha a sua emenda de prolongamento. A emenda pré-fabricada pode ser usada se você não quiser fazer o prolongamento diretamente no cabo. Ela já é isolada e vai fazer uma conexão perfeita. Veja, aqui temos as luvas de emenda isoladas. Internamente, essas luvas têm uma parte metálica que vai ser prensada com o prensa-terminais. É essa parte metálica quem vai prender o cabo nos dois lados da emenda. É muito simples o manuseio desse tipo de emenda. Com os fios já decapados, você vai inserir um de cada vez nos orifícios da parte metálica dentro do isolamento. Posicione o prensa-terminais no ponto de aperto e faça pressão. Às vezes é necessário pressionar mais de uma vez, mas a conexão vai ficar perfeita. Veja que mesmo puxando com bastante força, a conexão não larga. Posicione o outro fio e dê o aperto necessário para prender o fio na parte metálica da conexão e aí está pronta a sua conexão de prolongamento do seu cabo. É uma conexão muito segura e que dificilmente vai apresentar mau contato, além de ter uma resistência mecânica muito boa. A emenda rabo de rato é mais uma opção para emendas em caixas que não necessitem de tração mecânica. É uma emenda muito simples e que apresenta ótimos resultados na sua utilização. Nesse caso, nós vamos emendar um fio flexível com um fio rígido. E como foi feito em todas as outras emendas, nós vamos inicialmente decapar os cabos com tamanhos suficientes para fazer uma emenda de boa qualidade. Depois de decapado, torça o fio flexível e posicione sobre o fio rígido. Nós vamos fazer uma trava para evitar que a emenda escorregue pelo fio rígido. Gire o fio no sentido horário e retorne por trás dele mesmo, passando agora pela sua frente. Isso vai formar a nossa trava para prender o fio flexível. A partir daí, enrole o fio em toda a extensão do fio rígido até o final. Faça o acabamento e, por fim, aperte a sua conexão com o alicate universal. Corte o excesso do fio rígido e, com esse mesmo alicate universal, faça uma dobra no fio rígido e pressione para apertar. Pronto, está finalizada a sua emenda rabo de rato, muito segura e totalmente travada. Faça seus comentários e dê suas sugestões. Eles poderão ser destaque no nosso próximo Top 5. Um forte abraço a todos e até lá!